Bem-vindos à Semana da Reabilitação Urbana, mais uma vez, e aos seminários jurídicos de Imojuris. A Imojuris é uma iniciativa de informação e atualidade jurídica do imobiliário e está presente também na Semana da Reabilitação Urbana e com uma sociedade de advogados convidada, Raposo Subtil e Associados, a rede de serviços RCA, e que nos traz o tema a alternativa de reabilitar para o arrendamento acessível. O meu colega Tiago Cabral, diretor de Imojuris, fará a moderação do painel, a quem agora passo a palavra e peço que apresente os seus convidados. Muito obrigado. Muito boa tarde, bem-vindos então à terceira e última conferência jurídica no âmbito da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. Uma palavra de agradecimento à RSA-LP, que connosco co-organiza esta conferência. Vamos falar hoje sobre a alternativa de reabilitar para o arrendamento acessível. Para o efeito, temos connosco António Raposo Subtil, sócio fundador da RSA-LP. Muito obrigado pela sua presença. Rui Rezende, sócio também da RSA-LP, muito obrigado. E André Batoca, advogado associado principal da RSA-LP. Vamos começar esta sessão com um primeiro enquadramento por parte do Dr. António Raposo Subtil, a quem eu dou a palavra para darmos início a esta conferência. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Um especial elogio, aplauso à iniciativa da Vida Imobiliária, na pessoa do Dr. António Gil Machado, porque estas iniciativas realmente são necessárias mesmo num momento em que há uma certa depressão, fruto, naturalmente, das circunstâncias que todos conhecemos e vivemos. Temos aqui hoje um desafio que é falar de reabilitação dirigida ou tendo como destino o arrendamento acessível ou o programa de rendas acessíveis. No passado falávamos de reabilitação para o alojamento local, hoje estamos aqui a tentar, enfim, esboçar, tentar identificar este novo regime e depois serão naturalmente os promotores, serão os empreendedores que vão verificar se as condições de preço, as condições de desenvolvimento urbano, as condições da própria contratação para este fim têm as virtualidades que são anunciadas pelo legislador. Desde logo, temos que começar pela Lei de Bases da Habitação, Lei 83 de 2019, de 3 de setembro, que define claramente como política, a nova política de habitação, a definição de regimes de renda especiais, nomeadamente a renda acessível. E consagra expressamente o seguinte: o Estado discrimina positivamente o arrendamento sem termo ou de longa duração. E é aqui que surge a novidade, é que realmente o legislador assumiu, uma vez, de forma clara, que ao invés de apostar no vinculismo do regime do arrendamento, cercear a vontade negocial das partes, que o que quer é o arrendamento de duração longa. Tinha antes criado um regime próprio, que é o arrendamento de longa duração, ou direito real, digamos assim, duradouro, que é para alguém morar vitaliciamente numa casa, tendo contrapartidas para esse direito. Não funcionou e agora o legislador quer que o mercado se estruture entre a habitação própria, a renda livre e a renda acessível, que não é comparável, que não se pretende encaixar na designação sempre estigmatizante das rendas sociais ou dos custos controlados. Não é isso. A renda acessível significa uma opção entre ter uma casa própria ou pagar uma renda, por isso acessível, mas num sítio enquadrado num regime, diria, dito normal, não apontar para um setor de habitação social, que não é incompatível, naturalmente, não é de desconsiderar, mas que o legislador pretendeu algo diferente. E, desde logo, começou por referir no programa do arrendamento acessível a noção de alojamento ao contrário do imóvel ou fração autónoma. E diz que aquilo que está aqui em causa são alojamentos. É criarem condições os proprietários e os candidatos, neste caso futuros arrendatários, condições para se encontrarem algures num preço
de renda, num valor de renda que se torne equilibrado e por isso seja uma alternativa a este modelo das rendas sociais e da habitação própria com financiamento bancário. Este conceito é muito interessante. O conceito de alojamento é muito interessante. Não vamos poder, enfim, aqui tratá-lo. O Dr. Rui Rezende vai dar alguma informação sobre isso, mas, naturalmente, os promotores da reabilitação urbana que estavam preocupados em criar um produto para o alojamento local tinha um licenciamento autónomo e que tinha uma proximidade àquilo que era a atividade turística, hoje não. Hoje, nesse alojamento, podemos ter uma residência familiar ou uma residência estudantil. E por isso não se trata, de forma pura, de arrendamento habitacional, mas de arrendamento por uma atividade económica condicionada que é facultar a residência ou a possibilidade de residir nesse local, nesse alojamento de uma família ou de um estudante. Quais são as grandes vantagens? Onde é que se suportam essas vantagens? Como é que a coisa foi construída para ser bem entendida? E isso é muito importante. É que não vale a pena nós traduzirmos por palavras o que não se entende. Não se entende no mercado em geral, não entendem os promotores, não entendem os arrendatários, não entendem os senhorios. Tem que ser explicado. Não, aqui tem que ser entendido. O que é que o legislador disse? Disse coisas que me parecem de fácil entendimento. Diz logo que uma das grandes vantagens é a redução do preço da renda. Há uma redução do preço da renda? Sim. Porquê? Porque o legislador vai tamponar, vai estabelecer um teto máximo para as rendas. E um critério, que é que as rendas têm que ser abaixo das rendas normais do mercado. E nesse sentido podemos dizer, entendo. Duração mínima dos contratos. Dado que a discriminação positiva é para contratos longos, estáveis, então o legislador diz o mínimo 5 anos. Também se entende. Depois, outra vantagem, contratação de seguros. Quer pelo senhorio, quer pelo arrendatário. Obrigatória. Para quê? Do lado do senhorio, para que a renda que ele contratou seja paga e, se não for, que a entidade seguradora o faça. Do lado do arrendatário, se tiver alguma situação de incapacidade de força maior que perca o rendimento, o seguro que suporte o custo dessa renda. E dessa maneira, nós estamos a falar de um contrato que tem um tripé, a vontade das partes, o seguro do lado do senhorio e o seguro do lado do arrendatário. Também se entende. E a outra grande vantagem é a limitação da taxa de esforço para efeitos daquilo que são as tipologias disponíveis. Ou seja, eu não posso ter uma taxa de esforço no sentido de um rendimento médio mensal baixo e querer um T4. Não. Eu só posso gastar na renda entre 15% a 35% do meu rendimento médio mensal. E a taxa de esforço está limitada. E também o mínimo de utilização está limitado. Eu não posso ter um filho e ter um T4. Sendo um casal. Eu tenho que estar a limitar o meu uso em função, ou utilidade, em função da disponibilidade, da capacidade que tenho de fazer face a esse contrato e a essas obrigações. Parece-me interessante. Então, o que é que nós vamos ter necessariamente? Vamos ter um enquadramento urbanístico, vai aqui ser falado pelo Dr. Rui Rezende, vamos ter um enquadramento fiscal desta operação, ser falada pelo o André Batoca, e um contrato, que é o que liga as partes, e que dá origem, naturalmente, àquilo que se chama Programa de Rendas Acessíveis. Esse contrato, não vou aqui esmiuçar, como também se diz, não vou aqui detalhar com precisão, mas é preciso que se entenda que este contrato não é um pré-fabricado dos antigos contratos de arrendamento habitacional. É algo que tem que ser feito à medida desta realidade que o legislador pretendeu estabelecer de modo a equilibrar o sistema. Leia-se, sistema é o quê? Habitação própria e habitação por conta de outrem, arrendada em que o gozo não é um gozo meu, no sentido da propriedade minha, mas é um gozo cedido por outrem a quem eu pago uma renda, a quem eu pago uma prestação. Então tenho um contrato com uma finalidade e diz finalidade, habitação. Não. A finalidade é a residência permanente, familiar, ou a residência temporária de estudantes. O objeto, que é um alojamento com características próprias, uma pequena indicação, vai ser dito também, o quarto não pode ter menos de 6 metros. Já não é mau. A questão dos estacionamentos depende. Aquilo tem características que estão estabelecidas na lei e isso é importante. Depois o prazo, mínimo de 5 anos, se for residência familiar, e mínimo de 9 meses se for estudantil. E a renda tem um limite máximo,
tem um critério de cálculo em função da tipologia, e as tipologias em função das áreas, de localização, etc, etc, e por isso as rendas não é algo que eu negocie em função do interesse do outro em ter acesso àquela casa, eu tenho que negociar aquilo dentro de balizas que são estabelecidas pelo legislador numa portaria para o efeito. E a taxa de esforço é, eu posso querer, mas não conseguir, não me deixam estabelecer este contrato, eu não conseguir entre 15% e 35% do rendimento médio mensal. Depois temos os seguros como elemento necessário do contrato. Não vale a pena. Qual é a garantia? É a fiança do pai? É isto? Não. A garantia é o seguro, que tem uma incidência do lado, uma cobertura do lado do senhorio e outra cobertura do lado do arrendatário, sendo que ainda pode ter uma terceira cobertura, que é os danos causados no imóvel, mas aí poderá o seguro ser substituído por uma caução equivalente a 2 meses de renda. Então, nós temos esse contrato, com estas coisas todas, onde está um candidato, que é o agregado familiar e o seu representante, que quer ir para aquela casa. Temos alguém que disponibiliza o arrendamento, disponibiliza o alojamento para arrendamento numa plataforma própria para o efeito. Há este encontro de posições, assina-se um contrato. E esse contrato tem que ter em anexo, e vou já terminar, tem que ter em anexo a ficha do alojamento, quais são as características do alojamento, onde estão as tipologias, tudo isso. Tem que ter a declaração das condições do alojamento, em que se reconhece que aquele alojamento tem as condições que estão estabelecidas e respeitam a lei, e é um compromisso que, não sendo, digamos assim, verdadeiro, que cria responsabilidades significativas. O certificado de inscrição do alojamento na pedida plataforma, que é gerida pelo IRU. O certificado de registro da candidatura por parte do agregado familiar, no caso do seu representante, da pessoa que indica o agregado familiar, porque é através dos rendimentos do agregado familiar que se calcula a taxa de esforço para pagar a renda, e é através da inscrição do alojamento que se calcula a renda máxima que pode ser cobrada em função da tipologia e dos critérios que a lei também estabelece. E o comprovativo dos seguros obrigatórios. E com isso nós temos um contrato que está para validação pela entidade que faz a gestão destes programas. Depois de estar validado, entra, digamos assim, em vigor e temos uma relação duradoura de arrendamento suportado ou, se quiserem, balizado por rendas acessíveis. Com isso, nós poderemos ter, no futuro, a substituição da finalidade alojamento local por uma finalidade de alojamento para familiar, para agregados familiares ou para estudantes. Poderá dizer-se, desde logo, que isto é uma ideia bonita, é uma ideia que poderia ser bonita, não o sendo, se o valor do investimento comportasse rendas como elas estão a ser estabelecidas. Já estão aprovadas, os tetos, rendas em função das zonas, tudo isto está num conjunto significativo de portarias que nós vamos disponibilizar com o resumo desta lei, tudo isso vai ser disponibilizado para quem tiver interesse. Mas dizia eu que o grande obstáculo pode ser, mas não se consegue produzir habitação em reabilitação ou nova, em zonas que se possa residir, com um custo, com um investimento, que a renda reduzida, abaixo do mercado, dê uma yield, dê uma rentabilidade que seja acessível, no sentido também para o investidor, que seja comportável. Depende. Depende qual é o patamar, qual é a zona de saída e a zona de chegada em função dos custos de construção. Mas esse é o raciocínio, esse é o trabalho que, naturalmente, os promotores que estão na produção, que estão na indústria do imobiliário, têm que fazer. Do nosso lado, temos que ler a lei, temos que apresentar os caminhos e, naturalmente, depois terão que ser feitas as escolhas de quem entenda que este caminho pode ser prosseguido para atingir o resultado. É um resultado programático que o legislador estabeleceu. E agora, penso que de seguida serão feitas outras intervenções num campos diversos e, no final, um pequeno debate ou algumas questões, e agradeço naturalmente a oportunidade, em meu nome e do escritório da RSA, a oportunidade de falarmos de um assunto que não é muito conhecido, mas que naturalmente é uma aposta interessantíssima para o mercado e para as famílias. Muito obrigado. André Batoca, convido também a dirigir-se ao púlpito para seguirmos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E pegando também nas palavras do Dr. António Raposo Sutil, destacando a mais-valia e a originalidade, entre aspas, deste regime, que, como programa de arrendamento acessível, também tem uma vertente fiscal que nós podemos, em termos resumidos, comparar com
os benefícios que já existiam em sede de reabilitação urbana, onde o legislador teve o cuidado de já prever em sede de IMI, IMT, IRC e IRS, alguns benefícios fiscais que, como sabem, na matéria da reabilitação urbana, têm motivado os particulares, têm motivado as sociedades, em especial no investimento, no que diz respeito com uma isenção ou uma total redução, uma redução limitada do IMI, dentro do enquadramento fiscal que é feito neste programa específico. Também, em sede de IMT, há uma mais-valia em relação à aplicação do regime fiscal da reabilitação urbana, onde temos um enquadramento que permite fazer uma redução de IMT dentro do quadro legal previsto com os critérios que estão estabelecidos. É um regime que tem tido aplicação para prédios que foram objeto de obras, que têm uma antiguidade superior a 30 anos, tem motivado a reestruturação, em especial nas zonas de maior densidade urbana, e o legislador recentemente, e dizemos recentemente, que foi em 2019, também teve aqui uma intervenção que se elogia no âmbito do arrendamento, criando um regime específico que também consagra requisitos fiscais específicos que constituem um incentivo, por um lado, para os senhorios, para os proprietários, aqueles que estiveram associados à reabilitação urbana e que agora têm um programa onde podem colocar os imóveis para o arrendamento. O legislador teve o cuidado de prever isenções, nomeadamente a isenção total de IRC, uma isenção total de IRS, e se pensarmos nas regras em sede de IRS, esses rendimentos prediais que resultam para um senhorio normalmente estão em regra taxados uma taxa de 28%. Se pensarmos em sede de IRC, em regra, estão sujeitos a uma retenção na fonte que pode atingir a taxa de 25%. E caímos aqui com um novo regime numa isenção total que é benéfica, naturalmente, e serve de incentivo para os proprietários e para aqueles senhorios que querem colocar os seus imóveis alocados e abrangidos por este regime. Também houve a preocupação do legislador de procurar outros incentivos, nomeadamente em sede de IMI, deixando ao cuidado das autarquias locais essa missão e assistimos cada vez mais a um desenvolvimento por parte das autarquias locais que nos seus territórios estão a criar, através da regulamentação própria, o regime para potenciar este programa de arrendamento acessível, também associando, naturalmente, benefícios fiscais, sem prejuízo daqueles que existem na lei geral, no seu território. Temos também a possibilidade de beneficiar aqui da redução da taxa de IVA nas obras que estão abrangidas para construção nova que vai ser colocada no arrendamento ou naquelas obras de reabilitação que são colocadas posteriormente para o arrendamento acessível. Se pensarmos aqui nas vantagens em relação à reabilitação urbana em termos gerais, eu diria que podemos assistir a um novo caminho, uma nova janela de oportunidade, em que, além do regime geral, que, como o Dr. António Raposo Subtil muito bem explicitou, tem também esta vertente fiscal que merece um olhar atento e que, certamente, vai assistir ao desenvolvimento, eu diria, não só com base nesta lei geral, mas também nas faixas de território de cada município, onde assistimos à criação de regulamentos específicos para potenciar e atrair, colocando imóveis ao abrigo deste regime e atraindo cada vez mais os particulares. É um breve regime um breve apanhado, resumo, em relação a estas vantagens que estão especificadas no respectivo diploma e também têm merecido desenvolvimento nas devidas portarias, que teremos todo o gosto em partilhar, e deixo com este breve resumo e agradeço também mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Rui Moreira de Rezende. Muito obrigado. Começo por agradecer o convite de participar na Semana de Reabilitação Urbana
Quanto o Dr. António Raposo Subtil, há pouco, referiu alguns aspectos dos urbanísticos que o legislador contemplou a propósito do programa de arrendamento acessível. Contemplou, é verdade, mas eu começo por adiantar desde já que se calhar contemplou de forma escassa. O legislador densifica alguns conceitos que nós todos já conhecemos hoje do RGEU, hoje e há muitos anos, o RGEU de 1951, como bem sabem. Procedeu a uma pequena alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e depois desenvolveu alguns conceitos, muitos dos quais até já vinham da Lei de Bases, a propósito do programa de arrendamento acessível. A este propósito, e em primeiro lugar, gostaria de destacar a portaria número 177, 2019, de 6 de junho, que vem estabelecer as condições mínimas de segurança, de salubridade e conforto de imóveis elegíveis para o programa de arrendamento acessível. Bom, algumas destas novidades, por assim dizer, não são novidades. Eu diria que são, e sim, limitações ao uso de imóveis que não estejam devidamente conservados ou que não tenham as devidas condições. Em segundo lugar, esse mesmo regime impõe que, por exemplo, nesse imóvel deve existir uma sala com iluminação e ventilação natural. Poderão dizer, mas isso já vinha do RGEU. Qual a novidade? Bom, a novidade é que não podemos esquecer que nem todos os imóveis que se encontram hoje no mercado de arrendamento estão sujeitos ao RGEU. E o que o legislador procurou aqui fazer foi estabelecer um conjunto de condições de elegibilidade destes imóveis mínimas, ainda que não coincidentes com o RGEU. Procurou aqui ter alguns equilíbrios. Na apresentação do enquadramento do Dr. Subtil, ele dizia que o legislador aqui o mínimo que impôs, um quarto de 6 metros quadrados. Se nós verificarmos o RGEU, verificamos que um quarto mínimo no valor de 6,5 metros quadrados só é aplicável quando estamos a falar de um T4 para cima. Até lá temos sempre quartos mínimos de valor superior. Um T1 tem que ter pelo menos um quarto de 10,5 metros quadrados ao abrigo do RGEU. O legislador procurou então aqui tentar encontrar um ponto de consenso entre esses imóveis pré-RGEU e os imóveis já abrangidos pelo regime do licenciamento. Este é um exemplo de que o legislador teve uma preocupação de procurar alguns equilíbrios, mas os equilíbrios, eu diria, que não são perfeitos. O legislador, aqui, a nosso ver, poderia ter aproveitado e poderia ter corrigido algo que continua no nosso RGEU passado todos estes anos, muito importante para a reabilitação urbana e provavelmente também para este mesmo programa de arrendamento acessível, que é a exigência de uma banheira completa que atualmente está prevista no RGEU. Curiosamente, para os imóveis no programa de arrendamento acessível, já vem o legislador prever que ele possa ter uma base de duche ou banheira, portanto, evitando que esta seja obrigatória, tal como resulta do RGEU. O legislador vem ainda, nesta portaria, também definir regras para a parte de habitação, definindo que um quarto da parte de habitação a arrendar ao abrigo do PA deva ter acesso, através de espaço de circulação, à sala ou cozinha e preencha os requisitos também no que diz respeito à iluminação natural. Portanto, temos aqui algumas pequenas nuances. Depois, ao nível de regras urbanísticas especiais aplicáveis ao programa de arrendamento acessível nos termos da Lei de Bases de Habitação, bom, aqui sim, aqui é onde eu diria que temos algumas novidades bastante interessantes, não são só aplicáveis ao programa de arrendamento acessível, mas sobre o tema que aqui nos traz hoje, eu diria que é aqui que poderão existir várias vantagens no campo do urbanismo. Muitos benefícios para quem quiser colocar imóveis no regime de arrendamento acessível. Dizemos nós, numa primeira leitura. E porquê numa primeira leitura? Porque se fizermos uma leitura mais atenta, verificamos que alguns desses benefícios privilegiam claramente a inserção de imóveis no programa de arrendamento acessível que provenham de imóveis do domínio privado do Estado. Bom, para a boa execução da política local de habitação, os municípios devem integrar nos seus instrumentos de gestão territorial a política municipal de habitação.
a política municipal de habitação faz como? Faz através da aprovação, nomeadamente, das cartas municipais de habitação. São estas o instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, a articular no quadro do Plano Diretor Municipal com todos os demais instrumentos de gestão territorial. É assim que a Lei de Bases de Habitação o exige. Por seu turno, os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal incluem, ou devem incluir, as medidas necessárias para o dimensionamento adequado das áreas de uso habitacional, bem como a proteção e valorização da habitação e do habitat à volta da habitação, nos termos do artigo 17 da Lei da Base da Habitação. Também o Estado, as regiões autónomas e as autarquias devem sempre incentivar a reabilitação de edifícios e a regeneração urbanas. E então o que é que o legislador previu para isto? A alteração simplificada de planos. A alteração simplificada de planos foi introduzida pelo Decreto-Lei 81/2020, a propósito exatamente do Programa de Arrendamento Acessível, e nos termos do novo artigo 123 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, introduzidos por aquele mesmo Decreto-Lei, estão sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações de planos intermunicipais e municipais que resultem da necessidade de previsão, nomeadamente da propriedade do solo, quando a propriedade do solo seja exclusivamente pública e o uso predominante seja o habitacional. E aqui, cá está a crítica com que começamos. Porquê quando a propriedade do solo seja exclusivamente pública? Era importante termos um regime semelhante de alteração simplificada de planos, também para os casos em que a propriedade do solo seja privada. Porque aqui estamos a excluir do mercado muitos imóveis que estão no domínio privado dos particulares, propriedade de particulares, promotores que estariam interessados em reconverter imóveis no âmbito comercial, nomeadamente dos serviços, de atividades económicas em geral, em imóveis para habitação. Muitas vezes os planos, os instrumentos de gestão territorial não o permitem, porque estão inseridos em zonas que não são de uso habitacional. Porquê termos um regime simplificado para os imóveis no domínio privado do Estado e não ter um regime simplificado geral de alteração desses mesmos planos, quando existe a intenção de promotores, de particulares, para a introdução desses mesmos imóveis no programa de arrendamento acessível. Bom, esse programa, essa simplificação administrativa para os imóveis do domínio privado do Estado que se pretende introduzir no programa de arrendamento acessível, traduz essencialmente na redução de prazos, no facto dos pareceres de entidades externas poderem não ser vinculativos e, efetivamente, há aqui claramente um privilégio desses mesmos imóveis sobre os promotores privados, a nosso ver, sem qualquer razão aparente ou sem qualquer benefício para aquilo que aqui se visa, que é a promoção do arrendamento e a promoção da habitação mais próxima, a prossecução de uma obrigação do Estado, ao abrigo do artigo 42 da Constituição da República Portuguesa, de liberdade de circulação e de liberdade de instalação em qualquer local do nosso território e, portanto, enfim, temos muitas dúvidas quanto a este privilégio dos imóveis no domínio privado do Estado sobre os imóveis do domínio privado em geral. Bom, todavia, também está previsto na lei que os municípios, na Carta Municipal de Habitação, conforme já referimos há pouco, e nos seus respectivos instrumentos e nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, possam adotar medidas urbanísticas, preferência para a instalação de habitação a preços controlados ou, no caso, agora aqui vertente, de rendas acessíveis. Aqui eu destacaria o regulamento, quer o regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa, este é título meramente exemplificativo, quer o regulamento do Municipal de Habitação de Lisboa. Porquê? Porque o regulamento do PDM de Lisboa diz que podem ser suscetíveis de estímulo
quando se incluam fogos sujeitos a valor máximo de renda ou preço de venda. Nos termos do Regulamento Municipal de Direito à Habitação de Lisboa, por cada fração proposta em operação urbanística que venha a ter renda acessível, serão atribuídos créditos de construção. Aqui claramente, e aqui já não excluindo, se estamos perante imóveis do domínio privado do Estado ou do domínio privado de propriedades particulares. Aqui verificamos claramente um benefício do ponto de vista urbanístico para quem quiser introduzir imóveis no programa de arrendamento acessível. Por último, e ainda sobre as vantagens urbanísticas para os imóveis que se queiram colocar no programa de arrendamento acessível, incluindo os imóveis de propriedade de particulares, as regras de estacionamento aplicáveis, que são bastante mais reduzidas, nos termos do número 2 do artigo 43 do REGOE, como sabem, tem que se cumprir com regras mínimas de estacionamento e, todavia, quando estamos perante o programa do arrendamento acessível, existe uma previsão legal expressa de que tal lugar mínimo do lugar de estacionamento poderá ser reduzido nos termos a aprovar, naturalmente, por cada um dos municípios. Portanto, e para finalizar, eu diria que o legislador ficou muito aquém do que poderia fazer para promover um programa de arrendamento acessível, para promover o interesse de promotores particulares num programa de arrendamento acessível. Poderia, em primeiro lugar, é importante que as medidas de simplificação de alteração de planos, que são hoje aplicáveis apenas aos imóveis do domínio privado do Estado, não sejam só aplicáveis a esses mesmos imóveis, sejam aplicáveis a todos os imóveis, inclusive os de promoção privada, para introdução no programa de arrendamento acessível. Em segundo lugar, era muito importante que se definisse melhor as medidas, e concretamente as medidas de apoio, nomeadamente jus urbanístico, à introdução de imóveis no programa de arrendamento acessível, nomeadamente podendo ser incluídos outros direitos para os particulares, que não só apenas os relativos a créditos de construção, e, por fim, eu diria que também era importante o legislador ter especificado melhor a possibilidade de conversão de imóveis com outros usos que não habitacional para uso habitacional, para introduzirmos o maior número de imóveis no programa de renda acessível. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Moreira de Rezende. Bom, temos cerca de um quarto de hora, portanto eu se calhar tinha aqui algumas questões, vamos ver se consigo colocar a maioria pelo menos, mas apelava ao vosso espírito de síntese na resposta. Eu começava pelo Dr. António Raposo Subtil, fazia aqui até, por economia de tempo, até fazia um 2 em 1, perguntava que tipo de contrato é que se exige para ceder ao programa de arrendamento acessível, ou as características fundamentais, e também as características da relação entre o proprietário do imóvel que vai para arrendamento acessível, ou que é destinado a arrendamento acessível, e o ocupante do alojamento. Muito bem. O legislador, como referi, tratou as coisas com nomes um bocadinho diferentes do que é, enfim, a nossa prática e também a normalização quando se fala de direito ao arrendamento. O direito ao arrendamento é senhorio, inquilino, o arrendatário, rendas, e aqui disse preço das rendas, não disse inquilino, já disse ocupante, não disse senhorio, disse fornecedor de alojamento, deu aí, digamos assim, um wording diferente, uma formulação diferente, mas se calhar estamos a falar da mesma coisa. Onde está a diferença, e para responder 2 em 1, é que falou-se, e penso que a intenção é transformar a disponibilidade de alojamento numa atividade. Enquanto que o arrendamento habitacional era visto como uma contratação para uma ocupação isolada de uma casa, aquilo que está agora em causa é fazer da ocupação de espaços, o legislador trata como alojamento, uma atividade à semelhança do alojamento local. Qual é a diferença? No alojamento local era para turistas, dizia o legislador, preferencialmente para turismo, mas não tinha que ser para turistas, e aqui é para famílias, uma residência permanente para famílias ou para estudantes. E, por isso, nesse sentido, parece que a estrutura dessa relação, a promoção destas habitações, se faz no domínio de uma atividade. E isso pode ter importância. E, enquanto atividade, o arrendamento acessível é uma alternativa verdadeiramente consistente ao alojamento local?
eu acho que é uma alternativa. E para além de ser uma alternativa no domínio das vantagens que foram aqui apresentadas no plano fiscal, e 25% de isenção numa renda dá uma yield líquida substancial, nós temos que pensar que o rendimento depois é amputado de determinado tipo de tributação e o conto é o líquido que o promotor leva para casa. Mas dizia eu, essa atividade também é importante porque pode estruturar num mesmo edifício, conjugar habitação com comércio ou até com alojamento local. E depois da reabilitação urbana, não é? É possível destacar algumas peças, alguns alojamentos e integrá-los nessa plataforma para validar esses alojamentos como tendo as condições mínimas para se submeter a uma relação de rendas acessíveis e, com isso, passamos a ter uma outra utilidade na reabilitação. Porque a reabilitação para venda, com pouco apoio dos bancos e com avaliações baixas, também não é alternativa. Então, se nós queremos que as cidades se renovem e se, digamos assim, se estabeleçam numa certa, enfim, segurança das habitações, salubridade, tudo isso que se existe para que se possa viver numa casa, então, naturalmente, é necessário que se lhe dê um destino. E qual é o destino? Venda. E se não houver apoio, enfim, nem capacidade financeira para isso. Renda. E renda de que tipo? Com que insegurança essa renda? Então, se nós temos uma renda com segurança, porque temos seguros, uma renda em que há também um valor mais baixo, mas que tem uma eficiência fiscal maior, se calhar nós conseguimos encontrar uma oportunidade de quem tem e pode vir a ter espaços para reabilitar que enquadre esses espaços, digamos assim, como destino no domínio do programa das rendas acessíveis. Penso que é possível. Muito bem. André Batoca, enfim, a parte mais aliciante aqui, como noutras realidades, é os benefícios que poderão estar associados. E, portanto, eu pergunto quais são os requisitos, especificamente, para aceder a estes benefícios fiscais que estão associados ao programa de arrendamento acessível e, nomeadamente, se, por exemplo, este regime pode, eventualmente, permitir uma isenção ao nível do IMI. Muito obrigado. Sem dúvida que a eficiência fiscal é a matéria que cativa muito quem está e investe na reabilitação. Requisitos, preencher, acima de tudo, os requisitos formais do enquadramento do contrato de arrendamento em si, estar abrangido pelo respectivo regime legal. Em segundo lugar, tem que ter esse contrato registado junto à autoridade tributária e também tem que ter o seguro obrigatório. Preenchidas essas condições, pode aceder a esse regime específico e beneficiar aqui destas isenções fiscais. Eu relembro, isenção total de IRC, isenção total em sede de IRS, que, fazendo as contas para um senhorio que, em condições normais, pode colocar no arrendamento e vai retirar um rendimento que será sempre taxado, no arrendamento acessível, apesar de ter uma renda reduzida, mas beneficiando destas isenções, terá também essa mais-valia em relação à poupança e ao rendimento líquido no final que poderá ter. Também destaque, e terminando também a sua segunda questão, há municípios, como por exemplo o caso de Lisboa, onde a questão foi muito polémica já no último regulamento que foi aprovado no final de 2020, sobre se iria ou não manter essa isenção em relação ao IMI, o que é decisivo e manteve quando estava isso em debate, naturalmente, os senhorios. Mas tem que ver com a duração do contrato. Tem a ver exatamente com essa duração e, tendo esse enquadramento, cumprindo os requisitos específicos do regulamento municipal, e há vários municípios que estão a seguir esse exemplo de Lisboa e por todo o país, procurando adaptar à realidade do seu território e dando esse incentivo com isenção do IMI ou limitando a aplicação da taxa de IMI. A duração mínima é 5 anos. Exatamente. 5 anos, muito bem. Rui Moreira Rezende, a questão que queria colocar era se, enfim, até que ponto é que os alojamentos, os edifícios que estão em alojamento local, isto, enfim, é uma tendência crescente agora face também ao contexto da pandemia, se podem ser, ou em que termos é que podem ser reconvertidos para este programa de arrendamento acessível? Podem. Naturalmente, os imóveis que sejam habitacionais e que estejam no regime de alojamento local podem ser aplicados para este regime do programa de arrendamento acessível. Todavia,
e cá está, seguindo a crítica que já há pouco tinha feito, creio que o legislador tem que explicitar melhor alguns aspectos. Nos termos do regime jurídico do alojamento local atualmente em vigor, nós podemos ter imóveis em alojamento local destinados ao uso de serviços, ao uso de comércio, ao uso de atividades comerciais em geral. Era importante nós, com algum maior pormenor, conseguirmos também definir isso para os imóveis a colocar no programa de arrendamento acessível. Bem sei que podemos dizer que no programa de arrendamento acessível estamos perante também um regime de elegibilidade próprio, portanto temos uma argumentação muito parecida com aquela que existia no regime de alojamento local para adotarmos imóveis com outros usos também para o alojamento local. Por essa via, creio que qualquer imóvel para atividades económicas poderá eventualmente, se preencher os devidos requisitos que estão na lei, ser elegível para o programa de arrendamento acessível, mas era importante que o legislador especificasse melhor. É uma interpretação nossa, mas ela não resulta de uma interpretação literal das normas. E não poderia o legislador ter ido mais além neste contexto de reabilitar para o arrendamento acessível no que se refere à reabilitação de património privado? Devia e mais, conforme dizíamos há pouco. Todas as políticas que o legislador previu para as urbanísticas que o legislador previu para os seus imóveis deviam estar previstas de forma semelhante para imóveis detidos na propriedade de privados. Muito bem. Muito obrigado. Dr. António Raposo Subtil, não sei se, enfim, em jeito de conclusão, se quer fazer mais algum comentário relativamente a esta alternativa. Nós temos, além do Programa Geral de Arrendamento Acessível, temos vários programas municipais, aqui em Lisboa, Renda Segura, no Porto Consentido, e, portanto, a questão que coloco é se, enfim, num cenário de, digamos, ainda de pandemia, já que esperemos esteja em breve, haja uma retoma. Também o alojamento local provavelmente há de ter há de voltar a ter agora uma retoma, esperemos agora a partir do verão, e portanto para um investidor que queira de facto alocar os seus ativos, se o arrendamento acessível de facto é uma boa alternativa, tal como o alojamento local, agora olhando para o médio prazo. Há uma coisa que penso que não podemos discutir, sem falar em números. Não falando em números, esta modalidade, este programa, aponta claramente para segurança, estabilidade e a possibilidade de, num prazo longo, estabelecer um rendimento que é suscetível de, digamos assim, venda. Ou seja, eu tenho um imóvel arrendado, eu posso vendê-lo com esse rendimento. Tenho segurança para um investidor que quer rendimento, que após eu fazer o produto, que é reabilitação ou produto novo, destinado a um arrendamento, que esse produto é transacionável, tal como acontecia também em pouco tempo, e ainda acontece, com os centros comerciais, com os espaços de escritórios, que com rendas médias de 5 ou 10 anos eram suscetíveis, digamos assim, de ser transacionados com investidores que procuram rendimento. Aliás, nos programas municipais, em caso de incumprimento até das rendas, é o próprio município que garante também. Que garante isso. Por isso, há uma estabilidade, ou seja, já não se foge do arrendamento habitacional porque ninguém paga rendas, porque os tribunais não funcionam, isso não existe. É possível contar com o que se recolhe de rendimento dessa relação. Porquê? Porque tem uma renda líquida, não tem tributação, não se fica à mercê de que amanhã aumentou a tributação sobre as rendas e eu comprei com uma yield de 5, agora já tenho uma yield de 3,5, porque entretanto os impostos já me tiveram ali a retirar esse rendimento. Não, já fico com uma renda... Há um enorme grau de previsibilidade. Um enorme grau de previsibilidade. Depois, há uma associação entre os municípios, os senhorios proprietários e os utilizadores, no sentido que o próprio município que faz a gestão e quando não faz tem o IRU na plataforma, que de alguma maneira também quer que funcione, e por isso vai forçar que a coisa aconteça, e por outro lado, porque os incumprimentos dos contratos são sancionados de forma grave, e temos as seguradoras, naturalmente, a fazer, digamos assim, o seu papel, a sua garantia. Por isso o risco, o coeficiente de risco reduz. Brutalmente. E ao reduzir, que é o problema do imobiliário, ao reduzir o risco, passa a existir mais atratividade. Para
investidores que não são patrimonialistas, que querem rendimento, e, nesse sentido, a indústria do imobiliário passa a ter a possibilidade de produzir novo ou reabilitado para uma outra tipo de atividade económica, que é precisamente as rendas acessíveis. Nunca se pensou no arrendamento para a habitação como uma atividade económica. E temos uma prova, é que se criaram fundos de investimento imobiliário habitacionais com todo o tipo de isenções, todo o tipo de isenções, e nunca saíram do papel. Porquê? Precisamente porque se desacreditava no contrato, na natureza do contrato de arrendamento, porque não se tinha garantia no cumprimento da renda, porque não existia uma situação de força maior por parte do inquilino, ficava desempregado, o que é que acontecia, e por isso, e as famílias, e, enfim, e a função social que têm, e a proteção social que lhe é devida, levava que a penalização fosse do lado do senhorio proprietário, e por isso ninguém investiu na indústria do imobiliário, em bloco, enfim, com alguma dimensão para a habitação. E agora pode-se fazer porque é uma atividade económica. Ela está estabelecida como atividade económica na medida em que os contraentes têm que segurar as suas relações. De um lado, eu seguro a renda que me é devida, e do outro lado, eu seguro uma incapacidade fortuita que possa surgir na perda do rendimento. E com isso, eu tenho as condições de, no primeiro dia e no último dia, de manter uma estabilidade. E o risco aí, o spread, que é, digamos assim, aquilo que faz com que o produto seja mais caro, reduz e a coisa pode ser atrativa. Naturalmente, se o terreno for caro e a construção for cara, se calhar não temos folga para ter uma renda deste tipo. Mas, como disse também o Dr. André Batoca, e muito bem, quando nós fazemos contas e tiramos 25%, é uma coisa. Quando nós fazemos contas e não temos que tirar, aí se calhar não precisamos de uma renda tão grande. Porquê é que a renda é maior? Porquê é que a taxa de juros é maior? Precisamente porque o risco do incumprimento é grande. Porque os tribunais funcionam mal. No dia que a gente dá estabilidade à relação, o spread é mais baixo, porque o risco também foi avaliado de forma diferente. É esta relação nova que pode vir a ser avaliada por mercado, com um risco menor, com estabilidade, com segurança e com participação pública e privada, e com isto há um melhoramento da oferta. E eu penso que a procura existe, e há uma transição, naturalmente, da habitação própria para a habitação de rendas acessíveis, mas isso também se quer para não estar a sobrecarregar o sistema financeiro com tanto financiamento à habitação própria. É uma alternativa, sem dúvida. Vamos ver se os números casam com esta, enfim, norma que agora foi apresentada, ou conjunto de normas que foram apresentadas nesta sessão e, naturalmente, que estão na lei e que carecem de ser estudadas e preparadas para serem aplicadas ao caso concreto. Muito bem, muito obrigado. Vamos terminar desta forma a sessão. Queria agradecer aos três ilustres oradores a vossa presença. E com esta sessão terminamos também a presença do Imójuris nesta Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.